Bom dia, a paz do Senhor a todos. Eu, como eu venho já gravando uma série de vídeos e comentários, artigos de teologia, artigos de filosofia, comentários da Bíblia, comentários, por exemplo, sobre ética filosófica. Vocês sabem que a ética, ela é uma disciplina e ela é uma matéria que nós estudamos tanto em teologia como em filosofia. Nós estudamos isso em política, estudamos em psicologia, sociologia, antropologia. A ética, ela, a grosso modo, eu diria que a ética ela é a ciência que estuda as relações humanas e a ciência do comportamento. Então, vários tipos de ética, conforme Batista Mondin ou Batista Mondin, que foi um sacerdote católico, um teólogo católico. Ele foi professor na Universidade Urbaniana de Roma. Ele define a ética ou moral. A palavra moral vem de comportamento, ou a ciência do comportamento. A ética ou moral, conforme uma das definições mais corriqueiras, comuns, mais laicas, segundo Batista Mondin ou Mondin, é o estudo da atividade humana com relação ao seu fim último, que é a realização plena da humanidade, tudo que torna o homem e o ser humano. E existe vários tipos de ética que se confunde com a ideologia. O que é ideologia? É um conjunto de ideias ou crenças que formam uma teoria ou aspirações da sociedade ou indivíduos. Definição da professora e filósofa Marilena Chauí. Então existe a ética hedonista, existe a ética utilitarista, existe a ética estoica, do estoicismo, o formalismo ético de Immanuel Kant e seus representantes, existe a ética relativa da situação relativista e situacionista, proposta pelo materialismo histórico de Karl Marx, Friedrich Engels, Saint-Simon e outros mais. Mas eu queria abordar, eu coloco aqui num artigo que eu escrevi sobre ética cristã, mas abordando o viés cristão. Scott Hay, Milton Rudnick, Norma Geisler, Henrique Júnior e muitos outros, José M. Castillo, Michael Kelling e muitos outros. Delcir de Souza Lima, que foi professor, teólogo do Seminário Batista de Niterói, Rio de Janeiro. Então, a ética que eu proponho é a ética dos 10 mandamentos, ou chamado decálogo, que é, por exemplo, em Deuteronômio 5, não tomar o nome de Deus santo em vão, não adorarás a outros deuses, nem darás culto, santificar e guardar o dia de sábado.
honrar teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás ou não dá falso testemunho, não cobiçar a mulher, nem nada do seu próximo. Então, Deus até fala lá mais na frente, no Decálogo, dos 10 Mandamentos, Deuteronômio 5, 28. Quem me dera, quem me dera, oxalá, quem me dera, que eles tivessem tal coração e que me temessem e guardassem todo o tempo todos os meus mandamentos, para que lhes fosse a eles, bem lhes fosse a eles e seus filhos para sempre. Então, são pressupostos éticos. Honrar teu pai e tua mãe para que prolongue os seus dias na terra que o Senhor teu Deus te deu. Deuteronômio 5, verso 12. É o mandamento que difere e distingue-se dos anteriores e passa a enfocar e enfatizar a responsabilidade do povo de Deus, Israel, os hebreus, o seu povo frente aos demais seres humanos. Não matarás, no original é não assassinarás. É um mandamento que envolvia a proibição do assassinato ou homicídio, que fala sobre a vida e a dignidade da vida do ser humano. E não adulterarás. Este mandamento enfoca a natureza do compromisso assumido do casamento. Originalmente, este mandamento, não adulterarás, era menos aplicado ao marido do que à mulher. O que estava em jogo não seria tanto o pecado da impureza, do adultério, mas a violação do direito de propriedade da sua esposa. Mais tarde, esta lei teria sido aplicada a ambos, como no caso Levítico, capítulo 20, verso 10, onde o adultério deveria ser punido com a morte de ambos. Parece que Barnett, que é um teólogo, ele tem razão quanto ao adultério como a violação da propriedade de um homem, pois o versículo 17 trata da proibição da cobiça de tudo aquilo que incluía o seu próximo. Como diz Norma Geisler, no seu livro Ética Cristã, Alternativas e Questões Contemporâneas, da editora Vida Nova. Aí você vai para o problema da ética. Existe a ética teológica, a ética teleológica, a ética doxástica, a ética deôntica, da deontologia, como ethos. Ethos é uma palavra grega que significa a ciência dos valores morais e do comportamento, né? A gente chama isso em teologia e filosofia de axiologia, ou seja, a ética e a moral dos valores. E a gente vê isso no hedonismo. Os critérios do supremo moral, da moral hedonista, é a felicidade. Ou seja, é a felicidade a qualquer preço e qualquer custo. Por exemplo, Aristóteles, filósofo grego, Tomás de Aquino, teólogo do século XII, segundo Aristóteles, na sua ética da felicidade, é a contemplação que assegura a plena felicidade ao homem
e é a verdade absoluta nos campos da física, matemática e da metafísica, ontologia. E existe também a ética estoica, o estoicismo, de Epicuro e outros mais. O estoicismo adota um critério supremo da moral, a prática da virtude. Os traços essenciais do estoicismo ético já estão presentes em Platão. No livro Górgias de Platão, ele demonstra que merece mais compaixão quem comete injustiça que aquele que sofre e a sofre, com o mesmo raciocínio. No livro A República de Platão, filósofo do V século a.C., demonstra que é mais feliz o justo na cruz do que um justo que navega no mar de prazeres. Os estoicos, eles entendem por virtude que a virtude é uma disposição interna da alma pela qual ela se acha em harmonia consigo mesma. Existe também o formalismo ético, que coloca como critério supremo moral a prática da virtude, como Manuel Kant, no seu livro Crítica da Razão Prática. Nesta obra, Immanuel Kant sustenta que o critério supremo da moral não pode derivar da experiência. E ele também cria essa lei pura no seu imperativo categórico, de Immanuel Kant, que obedece à lei pela própria lei e nenhum outro motivo. Existe a ética situacionista. O fim justificam os meios, como, por exemplo, era o lema dos jesuítas. O fim justifica os meios. E existe também a ética dos seus valores, ou axiologia. Valorar, ou a ética dos valores, é uma experiência fundamentalmente humana, que se encontra no centro de toda escolha da vida. Fazer um plano de ação nada mais é do que a prioridade de certos valores. A gente chama isso de axiologia. Por que eu estou falando isso? Porque na Bíblia, a ética dos 10 mandamentos, ou decálogo, a lei, ou Torá, ela ocupa um lugar central na vida moral e ética e comportamental do povo de Israel, povo de Deus. A palavra decálogo é de origem grega e significa 10 palavras. Na primeira menção dos 10 mandamentos, ou decálogo, o povo de Israel está próximo ao Monte Sinai, ou Monte Horebe. O decálogo dos 10 mandamentos na Bíblia fala com relação aos deveres do homem para com Deus, que são apresentados nas 4 primeiras leis, e os deveres para com o próximo e para consigo mesmo. Nas 6 leis restantes, aborda uma moral teológica, individual e social. O primeiro mandamento é: não
vocês não terás outros deuses diante de mim. Este mandamento, no entanto, comentando aqui no meu artigo, no meu texto, ele estabelece um caráter monoteísta, ou seja, na crença de um Deus único, que os judeus chamam de Echad, uma unidade composta, que deveria pautar pela religião monoteísta de Israel, frente aos povos politeístas. O que é politeísmo em religião e teologia? Significa na crença de várias divindades. E onoteísta, ou enoteísta, a crença de uma divindade única, de um Deus único, oficial, digamos, os gregos, os romanos. Os romanos, eles acreditavam de um Deus único, Zeus Capitolino, Hermes. Mas havia outros deuses no panteão, na mitologia romana. Os egípcios também acreditavam em um Deus único, o Deus solar, chamado Ra, ou Ré ou Ra. É o Deus solar, o Deus Sol. Mas acreditavam no Deus Horus, o Deus Falcão, Ísis, Cibele, Tote, que era o Deus da sabedoria, assim como os gregos, eles acreditavam no Deus Zeus. Capitolino era o pai dos deuses gregos, na mitologia grega, que os romanos adotaram. Isso se chama onoteísmo e politeísmo. Então, já na religião hebraica, eles acreditavam, como diz Anger, na arqueologia do Velho Testamento, e Norma Geisler, na teologia sistemática e ética cristã, Baal, que era uma língua semita, que era chamada de dono ou senhor, Baal, senhor do céu e da chuva e da tempestade, cuja voz seria ouvida nos trovões. Era doador da chuva, da colheita e da fertilidade, da fecundidade. Baal, ou Iavé, Jeová, Yehová, era o Deus único. A gente chama disso de monoteísmo ético. Javé e Iavé, Deus dos hebreus, dos judeus, não divide a sua adoração com ninguém. Não há outros deuses que possam compartilhar ou ficar no lugar daquele que apenas seria devida à nação e à adoração de Israel. Israel teve, como nação, teve dificuldades até o exílio babilônico em preservar o caráter monoteísta da sua religião judaica, hebraica. Durante muitos e muitos séculos, os hebreus e os judeus introduziram o culto a outros deuses, sendo o culto a Baal pelos judeus, citado em diversos textos do Antigo Testamento. Então, não farás de ti imagem esculpida de escultura, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás diante delas, nem as servirás. Está lá no Deuteronômio 20, Deuteronômio 5, versos 4 e 5.
Esta lei requer pureza de culto. A soberania e o senhorio de Deus, Javé ou Jeová, é também espiritual e deve ser adorado em espírito e em verdade. O Criador, conforme os hebreus chamam de Hashem, os nomes, o nome de Deus era tão puro, santo e único, digno de toda adoração, louvor e culto, eles chamavam de Hashem. Era impronunciável o nome de Deus, passivo até de morte, apedrejamento e punição. O Criador, o eterno Deus, não deve ser adorado na forma de uma criatura, porque isso tenderia a levar o adorador a voltar-se da espiritualidade de Deus para cultuar os próprios objetos, como no caso da serpente de bronze. Em 2 Reis 18:4, Deus zela pela pureza da sua própria adoração, e ele não divide a glória dele com outra e com ninguém. Então, eles adoravam a Deus e adoravam outros deuses no deserto, e isso era abominação aos olhos do Senhor. Então, Deus requer, na sua ética, a gente chama de ética, moral, monoteísmo, ética dos valores ou axiologia, reverência, santidade, submissão e adoração, respeito, reverência de culto. E Paulo, nos seus escritos, ele fala justamente isso. Em Filipenses, capítulo 4, Filipenses 4:8, Paulo ele tem uma palavra extraordinária com relação à atitude ética. Quanto a mais, irmãos meus, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Por quê? Filipenses 4:8. Paulo vai falar sobre uma atitude ética. Filipenses 4:8. Vou ler aqui na íntegra. Filipenses, carta do apóstolo Paulo aos crentes de Filipos, Filipenses 4, verso 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Eu li Filipenses 4:8. Por que eu estou falando isso? Quando se fala de ética cristã e ética bíblica, Paulo ele está fazendo nada mais, nada menos que um reflexo da própria cultura do primeiro século. Paulo foi um homem experimentado na filosofia judaica, rabínica, aos pés de Gamaliel, estudou neoplatonismo, médio platonismo, estoicismo, filosofia de Filo de Alexandria, helênica, grega. E ele sabia que a sociedade romana, greco-romana, dos romanos e dos gregos, eles exaltavam as virtudes e condenavam os vícios. Isso eu falo várias vezes. Então, como Paulo, o apóstolo Paulo, ele está reproduzindo aquilo que no Antigo Testamento os rabinos, os sacerdotes, os levitas, os doutores da lei faziam com o decálogo, os 10 mandamentos, sobre amar a Deus sobre todas as coisas. Os 10 mandamentos resumiram em 2.
amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Era a adoração, o comportamento, o relacionamento e o amor vertical e horizontal. O amor a Deus e o amor ao outro, ao próximo, ao semelhante. E enfatizava as virtudes, a justiça, a temperança, o amor, a misericórdia, a santidade, a pureza, a castidade, a perseverança, a prudência. Tudo isso é ética. E a ética bíblica, a ética cristã, ela está pautada aqui, na Bíblia Sagrada. Mandamentos em relação a Deus e mandamentos em relação ao próximo. Então, curta o nosso canal. Deus abençoe. Dê o seu like, seu joinha. Fabrício Barreto Gonçalves no YouTube.